Mestre da persuasão, aqui é o Thiago Brigato e a sacada de hoje é como controlar a mente de alguém e como se proteger. A sacada é tão simples e tão mágica que você vai ficar de boca aberta quando eu te disser. Se você quer saber esses dois conceitos, assista o vídeo até o final, que esse é o nosso papo de hoje, beleza? Mas antes, deixa o seu like, fortaleça. Será que eu deixo isso? Será que o editor deixará isso? Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal para fortalecer o nosso canal e, claro, para o YouTube entender que você gosta e mostrar sempre nossos conteúdos para você. E, claro, aqui embaixo tem o link do meu livro. Se você quiser adquirir sua cópia gratuitamente, é só clicar no link abaixo que você garante. Beleza? Vamos lá então, ó. Como controlar a mente de alguém? Você já sabe fazer isso. Você provavelmente já fez isso várias vezes. Mas a real é que você não sabe o que está acontecendo. E também outras pessoas fizeram isso com você. E você também, de certa parte, não consegue compreender especificamente o que está acontecendo. Mas é uma única palavra. E é importante que você entenda que é exatamente isso que acontece quando alguém controla você. Que é expectativa. É exatamente isso. É expectativa. É isso que vai fazer com que a sua mente seja controlada independentemente de qualquer estratégia de persuasão que seja usada contra você. Muitas vezes a gente acredita que a persuasão ou o ato de controlar a mente de alguém, ela vem sempre de uma coisa meio calculista, ou que, por exemplo, eu apliquei ali uma estratégia extremamente absurda e difícil para que você consiga, sei lá, hipnose ou alguma coisa nesse sentido. Só que assim, vou te dar um exemplo banal de como eu posso controlar você. Se eu sei que você é uma pessoa que ama infinitamente sua namorada ou seu namorado e chego para você e falo o seguinte: brother, mina, eu descobri que o seu namorado, ou descobri que a sua namorada está atraindo você. Apenas isso. Dali em diante, eu não preciso nem comprovar o que eu sei. Eu já coloquei uma dúvida na sua cabeça, gerei uma expectativa e pronto. Talvez até, quiçá, arruinei o seu relacionamento, porque você vai cobrar a pessoa e se for mentira, enfim, né? A gente sabe dali em diante o que pode acontecer. Sacou a diferença? Olha só o que aconteceu. Foi simples. E eu tô controlando você. Por quê? Porque você tá o tempo inteiro agora, porque você ama. Você é uma pessoa emocional como qualquer outra pessoa. O que vai acontecer? Eu simplesmente coloquei uma dúvida na sua cabeça, você agora não para de pensar nisso, você não para de pensar no porquê que eu falei isso, você não para de pensar se eu tenho motivo real para fazer isso, se é mentira, se foi maldade, se foi bondade, se essa pessoa te trai mesmo. E aí você começa a pensar em lugares que ela foi ou ele foi que você não sabia e que as dúvidas que antes você não tinha começam a pipocar na sua mente e você começa a ficar simplesmente ansioso e pronto, eu estou controlando a sua mente. Eu saio de cena e continuo controlando a sua mente. Se eu te xingo e você ficar muito puto comigo, eu estou controlando a sua mente. Se eu fechei você no trânsito e você pensou em mim até o final do dia, eu estou controlando a sua mente. Isso é controlar a mente. Por que é controlar, Thiago? Tem nada a ver? Claro que tem a ver. É simples. Se eu consigo, de qualquer forma que seja, tá? Da forma mais estúpida possível, me colocar na sua mente e simplesmente bloquear qualquer tipo de pensamento que possa acontecer, se eu tô lá, te fechei e fui embora, e você não para de pensar em como se vingar de mim, gerando expectativas de como você poderia se vingar de mim, expectativa, você simplesmente vai ter uma vida de merda, porque seu dia vai ser ruim, você não vai trabalhar bem, você não vai dar atenção pro seu namorado, pro seu chefe, pro sua chefe, para qualquer pessoa que esteja junto de você. Então, entenda que todo e qualquer ponto que vai acontecer na tua vida vai te gerar expectativa. Te gerou expectativa, estou controlando você. Ah, Thiago, mas eu consigo ser... Porque tem pessoas que colocam isso. Entenda uma coisa, se você for um robô, você não tem expectativa. Simples assim, se você for um ser humano, você tem. Fim, tá bom? Agora, o ponto crucial é: tudo depende do controle da sua mente, de quanto você tem ali controle sobre as suas emoções, domínio sobre as suas emoções, qual é a sua relação com ela, que vai fazendo com que você consiga amenizar ou não. Mas ainda não é a sacada de como se proteger, tá bom? Então o que acontece? Ó, você tem que entender que a fonte de tudo que acontece na sua vida é porque você está gerando uma expectativa. Então, poxa, Thiago, então quer dizer que quando o cara vai lá, vende pra mim e fala que vai acabar as vagas, e aí eu fico pensando, ele está me gerando expectativa? Sim, exatamente isso. Tudo vai se basear em expectativa. E qual é a mágica disso? A mágica é que quando você
é impactado por qualquer mensagem, você gera expectativa, você fica em dúvida, você não sabe, mas o que será? E você começa a se questionar em termos práticos, você começa a se questionar no que você deve fazer dentro daquela situação, certo? Você não entende que aquilo, na verdade, foi uma mensagem que te gerou uma expectativa e que você não precisa ter aquela expectativa. Você, ao exato momento que aquilo acontece, você começa a querer preencher aquela expectativa nova criada sem entender que foi criada uma nova expectativa. Então essa é a mágica do que eu estou te falando agora. Se você gerar expectativa nas pessoas, você vai controlá-las sim. Ah, mas quer dizer, esse negócio de marionete, da pessoa seguir de forma estúpida o que você faz, isso é meio surreal, isso não é o ponto, não é do cotidiano isso. Então eu falo de coisas do cotidiano. Agora, se eu implantar uma dúvida em você, como eu falei agora, da traição, o que vai acontecer? Eu vou ficar a semana inteira, o mês inteiro na tua cabeça e você não vai solucionar esse caso, porque principalmente se for mentira, como que você vai solucionar, né? Você vai discutir comigo, você vai discutir com a pessoa e por aí vai. Eu acho que já deu para entender. Se você está pensando demais em alguma coisa, é porque aquilo está te gerando certa expectativa. E é esse o ponto. E se alguém está pensando demais em você, é porque você gerou expectativa nessa pessoa. Ah, essa pessoa não sai do meu pé. Por quê? Porque ela tem expectativas em relação a você. Porque ela tem determinadas expectativas em relação a você. Então esse é o ponto principal. Sacou como ela se resume num ponto só? Tá, e como se proteger? Vamos lá. Ó, primeiro ponto, obviamente, é você já assistir isso e já entender isso. A partir do momento, agora, se você tá assim, com aquele fluxo absurdamente constante de pensamentos com um único assunto, você deve se perguntar, qual é a expectativa que eu tenho em relação a isso? Por quê? Porque você joga um lençol em cima do fantasma que até então você não tinha visto. Deu pra entender? Olha como é mágico isso, simples e mágico isso, porque antes de tudo você ia ficar pensando, meu Deus, essa pessoa é foda na persuasão, sabe? Ou qualquer coisa, você ia focar no que ela te disse. Agora você tá focando na estrutura do que aconteceu. E quando você entende o que aconteceu, aquilo já começa a diminuir o efeito sobre você. Então você joga um lençol naquele fantasma, naquele espírito que antes você não conhecia, que é a expectativa. E aí quando você entende qual que é a expectativa, você começa a controlar o que você espera daquela situação. Então, por exemplo, até pegando, vamos supor que seja um exemplo, né? Eu falei pra você que sua namorada ou seu namorado traiu você. Aí você começa a eliminar possibilidades, pensando, tá, qual é o conhecimento que o Thiago tem? Quais são as intenções que o Thiago tem? Deu para entender? E aí você vai aprofundando no porquê que aquilo aconteceu. Porque você sabe que você gerou uma expectativa do será que é verdade? Aí ao invés de você pensar no será que é verdade, você começa a olhar pontos que você antes não olhava. Porque você estava cego pela expectativa que foi criada a você. Isso acontece em processos de compra. Por exemplo, quando você comprou alguma coisa impulsivamente e depois você chegou em casa e, puta, tomou uma decisão errada. O que aconteceu naquele momento? Provavelmente foram várias expectativas de como você seria visto, será que você vai perder essa oportunidade e nunca mais vai ter, e por aí vai. Se você terminar um relacionamento ou não, o que acontece? Meu Deus, será que eu vou tomar uma decisão errada? Blá, 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 blá. Só que quando você não sabe que aquilo é expectativa, e principalmente quando você não sabe o que esperar dessa expectativa, sua mente é controlada e, obviamente, você nunca vai ter paz. Então, esses dois pontos, falo de forma categórica, aplique na sua vida e você vai ver o quão mágico isso é. E é óbvio, tá? Se você é uma pessoa extremamente ansiosa, o que vai tender a acontecer? Vai tender a acontecer de, no primeiro passo, você, meu Deus, não tem nada a ver com o que o Thiago falou e parar. Já disse isso, inclusive no Stories do meu Instagram, esses dias. Você sabe que para ganhar uma maratona você tem que fazer o quê? Correr 42 quilômetros. Você sabe fazer? Não sabe fazer? Sabe. Seu corpo está preparado para isso? Não! Da mesma forma a sua mente. Você saber assistir o vídeo não muda porra nenhuma. Muda porra nenhuma. O que muda? Você aplicar constantemente e você seguir aquele ponto, tá? Não adianta nada depois deixar um comentário, Thiago, mas... E no meu caso? No seu caso é a mesma coisa, tá? Só que exige treino. Simplesmente assim, exige treino. E só você vai poder te dar a clareza que você precisa nesse tópico. Qual é a expectativa que você está gerando para si mesmo? Ninguém consegue entrar na tua cabeça. Deu para entender? Mas eu consigo, se eu souber o ponto de dúvida. Coloquei a dúvida em você, você se vira. Eu tô na tua cabeça e já era. Eu consigo te controlar por quê? Porque toda hora você vai vir para cima de mim, você vai me perguntar. E eu vou sempre manobrando e manipulando você. Agora, quando eu não gero expectativa em você, quando você entende que, na verdade, o Thiago nem me conhece e não sabe nem qual é o meu relacionamento, sua expectativa zera e eu não controlo mais você. Aplique isso,
com moderação. Beleza? Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, deixa seu comentário e, como eu sempre digo, mais persuasão, mais controle. Grande abraço e até o próximo vídeo.